Fala pessoal, sejam de novo muito bem-vindos ao meu canal e neste segundo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o edital. No primeiro vídeo eu me apresentei, falei sobre a minha proposta nesse canal, eu vou tentar voltar esse canal ao concurso de aprendiz fuzileiro naval, mas eu vou também tentar abordar algumas questões do concurso de aprendiz de marinheiro, até mesmo porque as matérias são parecidas, os editais são parecidos, então assim, dá para você conciliar os estudos e fazer as duas provas. E lá na frente, sendo aprovado em ambos e classificado, vocês vão poder decidir o que que é melhor para vocês. Pegando o edital do concurso, parte um: disposições iniciais, carreira militar, curso de formação. Parte 2: vem falando sobre vagas, inscrições, identificação dos candidatos. Assim, é um sumário do que o edital vai abordar até o item T. Item 2: curso de formação de soldado fuzileiro naval e aspectos da carreira no Corpo de Fuzileiros Navais. O curso de formação terá duração de aproximadamente 17 semanas e será conduzido no Centro de Instrução Almirante Milcia de Portelas Alves, CIAMPA. Quem é do Rio de Janeiro fica em Campo Grande. E no CIAB, que fica em Brasília. Já o item B fala sobre a disposição das vagas. Aqui no caso, 1.440 vagas. Eu joguei essa informação rápida aqui no Google, estava dando 1.680 vagas. Então, assim, serão para o CIAMPA 1.440 vagas, sendo que 1.200 preferencialmente para homens, 240 preferencialmente para mulheres. Isso em relação ao CIAMPA, aos candidatos que escolherem a região sul e sudeste. Aí, no caso, fica faltando 240 vagas, né? Que provavelmente vai ser o pessoal de Brasília, SEAB. Como que funciona hoje o concurso? Quando você faz a inscrição, você coloca qual localidade você quer servir. O que que isso quer dizer? Vamos supor que eu sou do Rio de Janeiro e eu quero servir em Manaus. Se eu escolher servir em Manaus, provavelmente eu vou concorrer às vagas para o Centro de Instrução de Brasília, que seria o CIAB. É interessante o candidato analisar bem o que ele quer fazer da vida dele. Por que que eu estou dizendo isso? Hoje, a nota do concurso ela é regionalizada. Se o concurso ele é regionalizado, a nota de corte é de acordo para onde você quer ir. Vou dar um exemplo. Vamos supor que pelo Rio de Janeiro ser onde tem o maior número de vagas, candidato do sexo masculino, 1.200 vagas, provavelmente o candidato que tiver uma nota de 35, 36, talvez 40, ele consiga entrar. Diferente do candidato que está concorrendo para Ladário, Manaus, provavelmente as notas de corte serão bem mais altas, talvez 56 ou até 60. Quem já fez a prova ano passado, ano retrasado, sabe muito bem do que eu estou falando. Eh, Costuma ser menor as notas de corte para quem quer Rio de Janeiro e Brasília. O item C, ele fala uma coisa interessante. Fala sobre o período de adaptação. Como nós já vimos, o curso tem 17 semanas, sendo que as primeiras semanas eles chamam de período de adaptação. O que que seria isso? O candidato, ele ainda não está inscrito no curso. Ele está no período de adaptação. Se nessas primeiras semanas, de acordo com a rotina, as atividades, a doutrina, alguns dos senhores falam: "Poxa, isso aqui não é para mim, não era o que eu esperava, não era o que eu imaginava". Os senhores desistindo, simplesmente serão eliminados. O período de adaptação ele tem caráter eliminatório. Se vocês desistirem do curso após terem a matrícula efetivada, vocês não vão conseguir ir embora após pedirem o desligamento. Vocês irão ficar ainda um bom tempo afastado, é claro, das atividades, junto com os outros candidatos que continuam fazendo o curso, mas os senhores não irão para casa. Os senhores irão ficar
a parte deles, cumprindo outro tipo de rotina, outro tipo de atividade, mas não serão desligados de imediato do curso. Então, assim, os senhores chegaram lá, as 3 primeiras semanas, ou 2 primeiras semanas, ou só a primeira semana, adaptação. "Ah, pô, essa aqui que eu quero, gostei, vibrei". Passou essa semana de adaptação, estão matriculado no curso. Se pedir para desistir, vai ser mais complicado. Esse item D é uma questão também bem interessante. O que que seria isso? Vai sair lá o resultado final, dizendo a hora e o dia que vocês precisam se apresentar no órgão de formação, seja o CIAMPA, seja o SEAB. Só que aqui ele fala que quem for de outro lugar que não seja Rio de Janeiro ou Espírito Santo, e mais embaixo fala sobre os comandos dos distritos navais, vocês poderão chegar com 5 dias antes da apresentação. Vamos supor que vocês têm que se apresentar no dia 5. No dia primeiro até o dia 5, vocês podem chegar lá, se instalar, vai ter alojamento, vai ter um acompanhamento, vocês não irão iniciar o curso. Vocês apenas estão chegando antes por vir de outra localidade, e isso é bem interessante por parte da Marinha, porque se o candidato vem de um outro estado, dependendo das condições financeiras dele, fica mais difícil. Ele está numa cidade que ele não conhece, ele está num local que às vezes ele nunca foi e precisa procurar um lugar para poder se instalar, acomodações, não sabe se fica perto, se fica longe. Por exemplo, o candidato ele vem de avião, ou ele vai ficar no Galeão, na Ilha do Governador, ou ele vai para o Santos Dumont, que fica lá na Marina da Glória, até Campo Grande é chão pra caramba. Então, assim, o candidato podendo chegar antes, ele tem uma oportunidade melhor de se organizar e de se planejar, tendo em vista que ele tá vindo sozinho, entendeu? Ele tá vindo pro curso de formação. Ele tá vindo sozinho e tudo muito mais difícil. Esse item E e F, ele também é bem interessante, porque o candidato que desistir, ele deverá assinar um termo de desistência voluntária. Ou se simplesmente ele não comparecer no dia ali da apresentação, ele também vai estar eliminado. Só que, se o candidato fizer isso antes, a administração naval consegue chamar com antecedência quem está na reserva. Então, às vezes, a pessoa fez o concurso para fazer o naval, passou em todas as etapas e está esperando ser chamado. Só que ele também passou em outro concurso que é mais interessante para ele. Então ele acaba falando o quê? Ah, vou deixar esse aí de lado e vou focar só nesse aqui. Ele assinando esse termo, dá tempo daquele outro coleguinha que não conseguiu uma boa classificação ser chamado e se preparar. Ao longo do edital eu vou discorrer sobre isso, mas tem que comprar enxoval, poxa, é um dinheiro que você gasta, tem que levar muita coisa. Então, tipo assim, é bom a pessoa se planejar com antecedência, principalmente quem está ali na reserva e está ansioso para ver ali seu nome no resultado final, ou numa outra convocação. Já o item G fala que o candidato, mesmo durante o curso, se surgir algum problema grave de saúde, ele vai ser submetido a uma nova inspeção médica de saúde e pode ser eliminado do concurso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Teve um camarada na minha turma que ele desenvolveu uma apendicite, teve que fazer cirurgia, teve que ficar uns dias internado e ele não conseguiu cumprir ali a agenda do curso, porque mesmo dentro do curso, se você ficar na enfermaria, por exemplo, você fica tomando falta nas aulas práticas, nas aulas teóricas, nas instruções, e você precisa ter ali uma carga horária mínima para poder ser aprovado. O item H fala que o candidato que passar tanto no CP quanto no PA, que seria o concurso público e o período de adaptação, então ele vai ser realmente matriculado no curso. Ele ficará, ele ficará sujeito a todas essas legislações, Estatuto dos Militares, Lei do Serviço Militar, regulamento de promoções, RDM, regulamento disciplinar para a Marinha. Esse item I aqui é um item bem interessante.
ele fala que enquanto você estiver na condição de aprendiz fuzileiro naval, você vai receber uma bolsa auxílio, no valor de 1.424. Só que aqui também fala que, além disso, vocês vão receber alimentação, uniforme, assistência médica odontológica, psicológica, social e religiosa. Aí aqui fala um pouco como que se compõe, que é o soldo, 1.207, mais R$ 156 correspondente ao adicional militar, R$ 60 correspondente ao adicional de compensação por disponibilidade. Isso aqui são porcentagens em cima desse valor aqui. Quando você se forma, soldado fuzileiro naval, passará a receber um valor de R$ 2.505. Aí aqui ele fala o que que seria o soldo, o que que seria o adicional militar, o que que seria o adicional disponibilidade. Ainda tem 231 do adicional habilitação. Aqui não fala, mas eu já vou adiantar para vocês. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Pronto. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Vamos supor que o candidato que ingresse no CFN e depois de formado, soldado e tudo mais, ele tenha dois filhos. Então ele vai ter a remuneração de R$ 2.505 e, se ele tiver um filho, ele tem um adicional chamado pré-escolar, que fica na faixa de R$ 480. E, na Marinha, existe uma coisa chamada auxílio transporte. E a Marinha, ela paga em dinheiro. Dependendo da localidade que você mora até o quartel, esses valores alteram. Então, vamos supor que você tenha um gasto com deslocamento de R$ 600 por mês. Então, é isso aqui mais R$ 600. Então, quer dizer, após formado, como soldado, vocês conseguem tirar R$ 3.600. Assim, tendo em vista a situação que se encontra hoje no nosso país, quem ganha menos de R$ 5.000 e está isento de imposto de renda. Então, quer dizer, o camarada ele vai receber isso aqui só com um desconto mesmo que na Marinha a gente chama de pensão militar, que seria como aqui fora um INSS, mas assim, é um valor bom, até mesmo porque o salário mínimo hoje seria o quê? 1.650 ou 1.620, algo parecido com isso. O item J fala que a aprovação no concurso, bem como a matrícula, não garante o ingresso no Corpo de Fuzileiros Navais, Corpo de Praça de Fuzileiros Navais. O que que seria isso? O cara, ele só vai ser considerado soldado fuzileiro naval, vai ingressar nas fileiras do CFN após ele concluir o curso, após ele passar em tudo e prestar juramento à bandeira no dia da sua formatura. Esse item K, eu vou falar sobre ele, mas eu quero adiantar a vocês o seguinte: quando vocês estiverem no curso de formação, estudem. Estudem para ser um dos primeiros colocados, porque essa classificação vocês vão levar para a vida toda na Marinha. Então, assim, é interessante que vocês tenham um bom desempenho no curso de formação, seja em relação ao TAF, seja em relação ao tiro de carreira, seja em relação às instruções, tanto práticas quanto teóricas. Tentem ter a melhor nota possível. E também tem o conceito que eles avaliam o aspecto físico do militar, questão de postura e outras coisas que fazem parte do meio militar, a apresentação pessoal, hierarquia e disciplina. Então, assim, vocês que vão começar no curso de formação, levem isso para a vida. A nota que vocês tiverem na escolinha, vocês vão aprender esses termos quando ingressarem nos órgãos de formação, a nota da escolinha vocês vão levar para a vida toda. Então, tentem ter uma excelente nota. Aqui fala que após de formado, vocês prestarão, quer dizer, aqui no caso, assumirá compromisso de tempo de serviço de 2 anos e eu não me recordo agora se é todo ano ou a cada 2 anos vocês vão estar renovando esse compromisso. O item M, ele fala que dentro desses 2 anos vocês terão aqui um ano de estágio
E o item N fala que após concluído o estágio é que vocês estarão plenamente aptos à carreira no CFN. Poderão permanecer no SAM, Serviço Ativo da Marinha. Em caso de inabilitação no estágio, será licenciado, ex officio, por conveniência do serviço. O item Oscar, eu não me recordo agora se é todo ano ou se é de 2 em 2 anos, mas vocês terão que assinar ali de 2 em 2 anos ou todo ano para poder renovar o compromisso de vocês. E esse item Papa aqui, ele já começa a falar sobre a carreira, soldado, cabo, sargento. O item Papa, por exemplo, ele fala sobre o curso de especialização, que no caso seria a promoção para a graduação de cabo. Falando um pouco agora aqui desse curso, vamos supor que vocês são da turma 2027. Então, 2027, 2028, 2029, em 2029 vocês vão estar podendo fazer a prova para cabo e irão cursar em 2030. A prova para cabo, ela é concorrida, não é difícil. Vocês verão que toda a matéria que cai na prova é o que vocês já aprendem na escolinha, que é OPANF, armamento, cerimonial da Marinha, RDM, OGSA, quer dizer, é tudo matéria de Marinha. 50 questões, existem especialidades que são muito concorridas, como enfermagem e aviação, geralmente abre poucas vagas e costuma ser bem concorrido. Então, quer dizer, se você almeja ser enfermeiro ou cursar aviação, é importante ter uma boa nota da escolinha, como eu já falei mais em cima, e aqui, pô, queimar bastante ali para a prova de cabo, decorar ali o manual, para chegar na prova e acertar as 50 questões. Ao longo da carreira, vocês vão ter 3 ou 4 oportunidades para poder fazer a prova para cabo. E eu vou explicar como que isso funciona mais ou menos. Se vocês entraram em 2027, provavelmente 2037, 2038, após 10, 11 anos, vocês estarão no curso de formação para sargento. Mas para isso acontecer, vocês terão que passar em todas as provas de primeira. Eu falei para vocês que quem entrar em 2027, passar na prova de 2028, vai estar cursando em 2030. Só que se vocês perderem uma prova, passar na segunda prova, por exemplo, vocês não vão cursar em 30 com a turma de vocês. Vocês vão para 31, 32, 33. Então isso acaba atrasando um pouco a vida de vocês. E já pegando um gancho aqui e falando do curso de especialização para habilitação para sargento, funciona do mesmo jeito. Só que eu falei que vocês têm 3 ou 4 provas, certo? Se vocês perderem a primeira prova para cabo, a segunda, passar na terceira prova, quando vocês forem fazer a prova para sargento, vocês só vão ter uma ou duas oportunidades. Diferente do cara que passar na primeira prova de cabo, ele provavelmente vai ter 3 ou 4 oportunidades para a prova de sargento. Quando eu digo passar, não é que vocês não irão passar. Todo mundo vai passar. A questão é só a classificação. É muito concorrido para pouca vaga. Essa turma aqui, por exemplo, turma 1 e 2, está entrando 1.680. Quando abrir o curso para cabo, geralmente abre 600, 700 vagas, pelo menos na minha época era assim. Então, quer dizer, isso já reduz bastante a turma. E quando abre vaga para sargento, esse número também acaba sendo reduzido. Sem falar que você ainda está concorrendo com quem não passou nas provas anteriores, quer dizer, os remanescentes. Então, assim, é importante estudar, 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 para assim que você passar na prova de sargento, garantir ali a estabilidade, sabe que você vai cursar junto com a sua turma, você vai ter uma vida tranquila aqui no CFN. Aqui é um fato interessante. Local de servir, como eu falei com vocês. Eu vou fazer aqui a minha inscrição. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu quero servir em Brasília. Você vai fazer o curso de formação no Rio de Janeiro e quando você acabar o curso, você vai ser transferido para Brasília. Ah, eu sou de Brasília, mas eu quero servir em Manaus. Vai fazer o curso de formação em Brasília. Quando se formar, vocês vão ser movimentados para Manaus. Agora também pode acontecer o contrário, né? Eu sou de Belém e eu quero servir em Manaus. Pode ir para o Rio de Janeiro ou pode ir
para Brasília, para o curso de formação. E de lá vocês vão ser movimentados para Manaus. O interessante da turma um é o seguinte: se vocês escolherem a turma um, vocês passaram em tudo, mas vocês não foram classificados, vocês automaticamente vão ser jogados para a turma 2 e vocês vão concorrer à vaga da turma 2. Então, assim, quem escolhe turma um acaba tendo uma oportunidade a mais, entendeu? Caso a nota que você não conseguiu aqui para poder entrar, você consiga aqui, aí você vai entrar na turma 2. Aqui fala sobre um pouco a reserva de vagas entre sexo feminino e masculino. Aqui foi aquilo que eu falei no início. Quando vocês realizarem as inscrições, vocês vão escolher onde que vocês querem fazer as etapas do concurso, que, que seria o quê? A prova, aí vem inspeção de saúde, teste de aptidão física, o teste psicológico e as outras etapas do concurso, como verificação de documentos. Aqui vocês escolhem onde vocês querem servir em ordem crescente. Então, vamos supor, em ordem crescente. Eu vou querer Ladário, depois Manaus, Natal, Belém e Rio de Janeiro. Um exemplo. Esse item aqui, pelo que ele fala, será realizado, não, quer dizer, será realizada observando-se também a respectiva ordem de classificação. O local escolhido para servir inicialmente após o curso e a autodeclaração dos candidatos preto, pardos, indígenas e quilombolas. Pode acontecer também de no curso de formação terem mais vagas. Vamos supor que aqui para Ladário tem 14 vagas, mas pode ser que durante o curso de formação, ali antes de terminar, surja mais 6 vagas, 20 vagas. Então, mesmo no curso de formação, tem a possibilidade de vocês conseguirem mudar o local para onde vocês querem ir. Pode acontecer. Esse item 1.1.2 fala o que eu acabei de explicar para vocês. Caso as vagas oferecidas para o local escolhido para servir após o curso de formação tiverem sido preenchidas e ainda haja candidatos aprovados na condição de reservas para servir neste mesmo local, estes poderão ser designados para servir inicialmente em outros locais, onde existam vagas remanescentes a critério da administração naval. Essa parte aqui fala justamente sobre a questão do candidato à reserva. Fala para ele que ele poderá ser convocado, aí terá que se apresentar ao OES, que ele iniciou todo o processo seletivo. Fala o tempo que ele tem para poder fazer isso. Fala sobre o termo de desistência voluntária, para onde que vocês precisam mandar. É... Fica lá no final do edital, o anexo delta, por exemplo. Aqui essa parte é importante. O CEPES poderá remanejar o soldado fuzileiro naval recém-formado, ambos os sexos, para preenchimento de vagas nas organizações militares sediadas em qualquer parte do território nacional, de acordo com os interesses da administração naval. Aqui fala que tem vagas que são reservadas para mulheres. Caso as mulheres que entraram não atingirem esse número de vagas, as vagas que sobrarem serão remanejadas para os homens, obedecendo, é claro, a ordem de classificação. Esse item aqui, 1.2, que fala sobre a cota, durante as etapas do concurso, como eu falei, inspeção de saúde, TAF, também haverá o PH. O PH, ele é eliminatório. Então, quer dizer, não é porque que eu faltei o PH é que eu não vou concorrer àquelas vagas. Eu vou automaticamente para ampla concorrência. Não, isso não acontece. Se você for fazer o PH e você for considerado que você não preenche os requisitos para concorrer a essa vaga de cotas, aí sim você vai para ampla concorrência. Mas o fato de você faltar, isso vai te eliminar do concurso. Então não falte, vá. Preencho os requisitos? Show de bola. Não preencho? Eu vou concorrer na ampla concorrência normal. Aqui falando um pouco da inscrição. O que o candidato precisa ser? Ser brasileiro, ser voluntário, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 31 do mês de junho. Então, assim, isso se aplica para quem vai fazer esse concurso aqui. Provavelmente no 28 isso aqui irá mudar, né?
Fala sobre o registro de pessoa física, possui documento oficial de identidade original. Pessoal, isso aqui é interessante. Tem muito candidato que quando vai fazer a prova, ele está com a identidade de quando ele tinha 6, 7, 8 anos. Então, assim, fica complicado para a banca. A pessoa acaba indo para identificação especial e a pessoa ela vai ter um prazo para poder ir lá e levar um documento atualizado. Então, se você está nessa situação aqui do seu documento com foto, é quando você tinha 7, 8, 9 anos, poxa, é interessante vocês atualizarem. Ah, pô, mas eu ainda não fiz 18 anos, tenho 17 ainda. Vai lá e muda. Vai lá, atualiza, para vocês chegarem com tudo organizado no dia da prova. Aqui fala sobre a altura mínima e altura máxima. Esse item aqui é complicado porque eu mesmo tive dificuldade para poder conseguir o meu histórico e o meu diploma do ensino médio, até mesmo porque quem está fazendo a prova com 17 para 18 anos, ou já acabou ou está acabando o ensino médio. E eu sei que demora. Eu venho da escola pública e o meu demorou muito para poder sair. Então, assim, se vocês puderem adiantar isso aqui, é interessante. Se não me falha a memória, o histórico escolar e o diploma é o único documento da verificação de documentos que vocês podem entregar até o dia da matrícula. Os outros não, mas esse aqui é uma exceção. Até o dia da matrícula vocês conseguem entregar esse documento aqui. Está em dia com as obrigações militares. Aí aqui fala não ter sido nos últimos 5 anos, na forma da lei vigente, responsabilizado por ato lesivo, condenação, não ter sido desligado do serviço ativo à da disciplina, não ter sido considerado incapaz para o serviço militar, não possui deficiência física ou qualquer outra contraindicação. Aqui não existe essa coisa de vaga para PCD, não tem. Essa parte aqui, verificação de dados biográficos, além de vocês levarem vários documentos, como eu mencionei lá em cima, histórico escolar, identidade, comprovante de residência, vocês ainda precisam levar alguns documentos, como documento da Polícia Civil, da Polícia Federal, que vocês não respondem nenhum tipo de processo, alguns documentos de algumas varas. Aqui tem algumas restrições sobre tatuagens, mas não é que você não possa ter tatuagem, mas alguns tipos de tatuagem não condizem, né, com quem quer ser militar, né. Eu acho que um exemplo aqui muito bom seria o cara ter tatuado uma suástica, por exemplo. Aqui fala que o valor da taxa é R$ 40, o número do CPF do documento oficial de identidade do candidato serão exigidos no ato da inscrição. Bom, destacando esse ponto aqui, que é muito importante. Quando vocês forem fazer a inscrição de vocês, no caso do próximo concurso, tenham atenção quando forem preencher, porque o sistema, você não vai digitar ali o seu CPF, ele ainda não está ligado com o Gov. Então, se você digitar o seu CPF, ele não vai mostrar automaticamente o seu nome. Então, às vezes, quem está no computador, como é o caso do meu computador, que já tem muita informação salva, às vezes eu posso digitar o CPF da minha mãe, do meu irmão ou da minha esposa, colocar meu nome e vai passar, pô, vai passar. Ou tá tudo tão automático que eu clico ali na primeira opção para eu poder fazer a inscrição, aí já me dá tudo já preenchido. Aí, sem eu observar, no nome tá o meu endereço. Eu vou finalizar a inscrição, eu vou pagar e vai estar lá, pô. Eu vou chegar lá no dia da prova, vai estar lá o meu número de inscrição e no meu nome vai estar casa 112, apartamento 15, bloco 3. Então, pô, atenção, atenção quando for preencher. Esse item aqui já aconteceu do candidato. Ah, eu tô aqui no site aqui que eu estudo para a prova do fuzileiro naval. E quando você começa a pesquisar muito o assunto, o logaritmo do próprio Google, ele vai te jogando aquele tipo de informação. Vai te jogando aquele tipo de informação. Pô, vai fazer a matrícula para esse concurso ou qualquer outro concurso? Busca, procura o site oficial. Porque se vocês ficarem clicando nesses pop-ups aqui que fica aparecendo durante pesquisa que vocês fazem para poder fazer a inscrição, pode cair em site falso, como teve candidato lá que chegou com a inscrição
e não estava efetivada a inscrição. Ele falou: "Não, pô, mas eu tenho aqui o comprovante de pagamento, porque eu paguei". Aí quando você, vê lá, a instituição que recebeu o pagamento é o PicPay, é o Mercado Livre. Não existe isso, pô, não existe isso. É o CNPJ da Marinha, se não me falha a memória. Quando você paga esses R$ 40 aqui, ele está indo para o fundo naval, então vamos observar, pô. Quando abrir as inscrições, eu vou tentar fazer um vídeo ali detalhando, botando passo a passo onde preencher, o que marcar e o que é cada opção. Como eu falei com vocês, quem for acompanhar aqui esse canal, eu vou pegar do zero absoluto. Então, assim, vocês não vão dar esse mole acompanhando o canal de chegar lá e tá faltando o documento. Entendeu? Eh, verificação de documentos. Pô, às vezes o candidato esquece um documento, aí quer dizer, tem que voltar no outro dia, às vezes marca para o dia seguinte, às vezes marca só para a próxima semana, para o próximo mês. E, pô, tem candidato que trabalha, tem candidato que às vezes mora muito longe, e, pô, fica complicado, entendeu? Então é melhor você ir só uma vez, fazer as etapas ali da forma correta para não ficar indo mais de uma vez ou ter que ficar, solicitando. M Mais à frente eu vou mostrar para vocês que tem um anexo S, que quando vocês faltam ou quando vocês querem reivindicar alguma coisa, vocês preenchem ali e vai ser levado para a autoridade e ela vai dizer para vocês se vocês conseguirem. Eu estava buscando aqui a palavra, mas é deferido ou indeferido. Então, para vocês não terem esse tipo de problema, acompanha aqui o canal aqui que eu vou tentar explicar para vocês ao longo da leitura do edital. Já estamos na página 10. Esse item aqui, 19, fala sobre o candidato de maior idade, quer dizer, quem tem de 18 a 22 anos incompleto. Gente, como eu te falei, o sistema ele não é interligado com outras bases de dados do governo. Então, assim, se vocês tiverem 22, 23 anos, possa ser que vocês consigam fazer a matrícula. A matrícula não. Possa ser que vocês consigam fazer a inscrição para poder realizar a prova. Vocês vão fazer a prova normalmente. Mas quando chegar aqui nessa etapa de verificação de documentos, o camarada lá vai ver que você tem 22, 23 anos e vocês vão ser eliminados. Então, assim, eu aconselho a não perder tempo. Se você passou da idade, é tentar outro concurso. Esse aqui já não dá mais para vocês, entendeu? Então, assim, se vocês fizerem a inscrição e achar, caraca, a minha inscrição foi efetivada, quer dizer então que eu vou conseguir. Pô, vai fazer a prova, vai passar na prova, vai ser chamado, vai imprimir todos os documentos e quando chegar lá vai ser eliminado, porque vocês não cumprem um dos requisitos, que é a idade. Sobre o que eu falei do site falso, pô, tá aqui no próprio edital, já fala qual é o site para você poder fazer as inscrições. Cancela. Bom, eu não vou conseguir abrir aqui o link, mas enfim. No link concurso para o CFN ou por meio do aplicativo AdSumos Sempre. Aqui fala sobre as inscrições, só que esse concurso aqui ele já passou, eu só estou pegando mesmo como referência. Bom, dei uma lida aqui e, por ser do concurso desse ano, 2026, coisas aqui já passaram, então não surte mais efeito. Só que é o que eu falei com vocês. O CEPES não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem técnicas dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Aqui fala que após encerrado o período de inscrições, é, é responsabilidade do candidato alterar, atualizar os dados cadastrais fornecidos. Então, assim, eu vou citar aqui um exemplo do Rio de Janeiro para vocês terem uma noção. Cara, quando for preencher, preste atenção no que vocês estão preenchendo. Aqui no Rio de Janeiro, a prova foi no Maracanã. Eram 40 setores. Desses 40 setores, 10 ou 11 setores foi destinado para mulheres. Eu acho que foram 3.300 mulheres que estavam para poder fazer a prova. É claro que não foi esse número, faltou bastante gente. Só que teve candidato que quando foi fazer a matrícula, colocou M.
M de mulher, quer dizer, M não, colocou F. Então, assim, não tem como, não tem como adivinhar o que que o candidato quis dizer colocando aquilo ali. Então, assim, teve candidato que fez a prova com as mulheres, pô. Tinha só ele e um montão de mulheres. Então, assim, preste atenção quando for fazer a inscrição. O contrário também aconteceu. Mulheres que colocaram ali como se fossem homem na hora de fazer a inscrição. Não sei se é pela questão do preenchimento automático do computador, mas assim, faz com atenção. Aqui fala sobre a questão da isenção de pagamento. Isso é interessante para alguns candidatos. Então, assim, logo de cara, a pessoa que é cadastrada no CAD único do governo federal. Também cita o caso aqui de doadores de medula óssea, registrados em entidades conhecidas pelo Ministério da Saúde. Aqui fala sobre as penalidades, caso o candidato tente usufruir dessa isenção usando meios fraudulentos. Se for descoberto essa falsidade, ele será excluído da lista de aprovados, caso ele passe em tudo. Aqui fala do candidato, o candidato que deseja requerer a isenção da taxa de inscrição deverá imprimir, preencher, datar, assinar, digitalizar e enviar por e-mail para esse e-mail aqui ou entregar pessoalmente nos OS, escolhidos no ato de inscrição. O requerimento de solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição, cujo modelo estiver disponível na página do concurso na internet. Aí também fala uma data que já passou, porque estou pegando no edital antigo. Aqui tem alguns endereços, Cefam, aqui no Rio de Janeiro, Penha, fala que o candidato deverá anexar o requerimento, o comprovante do CAD único. Aqui também fala o site, fala sobre o doador de medula óssea. Aqui até destaca, né? O candidato deverá apresentar em todas as etapas do concurso o comprovante de inscrição e documento de identificação original, com assinatura e fotografia na qual possa ser reconhecido. Nesse concurso de 2026, foi autorizado o candidato a aportar documento digital. Sei que não é o caso de todo mundo, né? Mas eu sei que existe a habilitação digital. Não sei se a identidade ela também é digital. Fala que não será aceito cópias de documentos de identificação ainda que autenticados, nem protocolo de solicitação de renovação de documento. Ainda referente a isso, o camarada que tiver o documento extraviado, perda, roubo ou furto, ele deverá apresentar um documento, um boletim de ocorrência, com até 90 dias. Quer dizer, vamos supor que roubaram a minha identidade 30 dias antes da prova. Aí quando roubaram, eu fiz o boletim de ocorrência. Ainda não peguei os documentos, mas o boletim tem um prazo de 30 dias. Consigo fazer a prova. Agora, pô, 90 dias são o quê? 3 meses. A prova foi em junho. Roubaram meus documentos em janeiro. Aí eu vou chegar com o boletim de janeiro, aí não tem como, né? Aqui fala sobre a questão do documento original, né? Do candidato que não conseguir ser identificado pela foto ou esteja fora da validade. Ele vai conseguir fazer a prova, mas ele vai ser submetido à identificação especial. O que é isso? Vão tirar uma foto sua, você vai preencher um documento. Após você fazer a prova, você vai ter, ó, o candidato submetido à identificação especial na data da realização do exame escolar ou de qualquer evento complementar, ele vai ter que comparecer ao OES depois de 30 dias, levando os documentos necessários, né? No caso da identidade, se o cara não levou a identidade, não tinha foto, ou não tinha identidade, tinha só o BO. Bom, pessoal, esse vídeo aqui já está batendo quase 40 minutos e eu ainda estou na página 13 do concurso. Então, vou dar uma pausa aqui, entendeu? É, Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu passei por alguma parte aqui do edital que, pô, vocês não entenderam ou eu não fui claro, deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada um, entendeu? É, Se estiverem gostando aqui dos vídeos, da proposta apresentada pelo canal, não esquece de curtir, não esquece de seguir.
Se vocês tiverem também alguma opinião de como eu posso melhorar, ou de que assunto eu deveria abordar, além do cronograma que eu já passei para vocês no primeiro vídeo, deixa aí nos comentários que eu também vou estar dando uma lida aí e eu vou tentar trazer novas ideias aqui, tanto para o canal quanto para os próximos vídeos que eu vou estar lançando. Valeu, galera!